Caminhoneiros compartilham histórias assustadoras que gelam a espinha e desafiam a sanidade. Era noite. O velho posto de gasolina parecia um fantasmas na imensidão da estrada deserta. A luz oscilante da lanterna iluminava o céu escuro, enquanto o vento sussurrava entre as árvores, como se estivesse contando segredos. Um grupo de caminhoneiros se reunia em volta de uma mesa desgastada, rindo nervosamente, mas com um ar de expectativa no rosto. Entre eles estava Lucas, um jovem caminhoneiro que carregava uma dor profunda no peito. Ele acabara de perder seu irmão, também caminhoneiro, em um acidente misterioso. A verdade é que Lucas não acreditava que tivesse sido um acidente. Com um olhar fixo na chama tremulante da fogueira, os homens começaram a compartilhar histórias assustadoras. Um deles, chamado Zé, falou sobre um encontro estranho na escuridão de uma estrada esquecida. Ele contou que em uma noite fria viu a silhueta de uma mulher à beira da estrada, com cabelos longos e brancos como a neve. Quando se aproximou, a mulher sussurrou seu nome, mas Zé nunca a havia visto antes. Um arrepio percorreu a espinha de todos. Outro caminhoneiro, Carlos, corroborou. Eu não fui o único. Em uma viagem para o sul, o rádio do caminhão começou a tocar uma canção que eu conhecia, mas não lembrava de ter escolhido. Era a música que tocava no enterro da minha avó. Lucas estava cada vez mais inquieto. As histórias estavam fazendo seu coração acelerar. Ele se lembrou das noites que passou na estrada com seu irmão, contando histórias desse tipo para espantar o tédio. Era tudo tão familiar, mas agora tudo parecia diferente. Ele sentia seus olhos pesados e uma névoa começava a se formar no seu pensamento. Foi então que ele viu uma imagem, um flash, seu irmão sorrindo, acenando-lhe de longe. O nó na sua garganta cresceu, trazendo à tona uma agonia sufocante. Eu não sei o que aconteceu com meu irmão, Lucas murmurou, quase sem perceber. A resposta veio de Jorge, um caminhoneiro mais velho, com uma voz rouca coberta por anos de experiência. Às vezes, a estrada guarda segredos que nem imagina. Eu soube de um motorista que virou um fantasma, vagando por aqui, preso a uma força antiga. O clima pesou e todos se entreolharam, percebendo que havia algo mais sombrio no ar. Jorge continuou. Essa força se alimenta dos medos e das dores. Perceberam como, algumas noites, parece que o mundo inteiro está assistindo, como se a estrada estivesse viva. O grupo estava em silêncio, a tensão subindo como fumaça no ar. Lucas olhou pela janela do posto. Uma sombra se movia à distância, ao longo da estrada. Seu coração parou por um segundo. Vocês viram aquilo? Ele perguntou, a voz falhando. Mas os outros estavam tão absortos em suas histórias que não perceberam. A sombra se aproximava e Lucas sentia um frio na barriga. O que era aquilo? Os contos assustadores começavam a ganhar vida diante dele. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Lucas sentiu o coração disparar. A sombra que antes era apenas algo estranho à distância, agora se aproximava, tomando forma. Era como se a noite mesma estivesse se contorcendo. Ele não sabia o que era, mas a sensação era a de que algo terrível estava prestes a acontecer. O grupo de caminhoneiros parecia alheio, mergulhado nas suas histórias e risadas nervosas. Mas Lucas não conseguia desviar o olhar da figura. Escura! Lucas, você tá bem? Perguntou Carlos, notando que ele estava pálido. Lucas apenas assentiu. A garganta seca como um deserto. A sombra se movimentava. E com cada passo parecia mais sólida, mais próxima. Ele podia sentir a tensão no ar. Um frio que não vinha da noite, e sim de um medo que o consumia. De repente, um grito cortou a tranquilidade do posto, como um trovão. Era Zé, que havia notado a figura e agora estava em pé, olhos arregalados. O que é aquilo? Ele apontou, o medo estampado no rosto. Todos os olhares se voltaram para a sombra que agora estava a poucos metros. A figura parada na estrada parecia uma mulher, com cabelos longos e brancos, exatamente como Zé descrevera. Mas algo estava errado. O que estava esperando? Estava observando, julgando. Deve ser algum tipo de pegadinha, Jorge disse, tentando minimizar o pânico crescente. Mas Lucas não acreditava. Algo naquela mulher parecia familiar. O modo como se movia, a maneira como sua silhueta se destacava contra o breu. E então, no meio do frio e da sombra, uma voz cortou o silêncio. Lucas. Era seu nome, sussurro vago e atrativo, como um eco distante de uma memória que ele não conseguia alcançar. O ar ficou pesado e Lucas sentiu a respiração falhar. Ele se levantou de repente, quase como se seus pés tivessem vontade própria, a cabeça girando enquanto ia em direção àquela figura enigmática. "Quem é você?" gritou, a própria dor transparecendo em sua voz. "O que você quer?" "Lucas." A mulher chamava novamente, agora com um tom mais claro, mais urgente. Seu coração disparava ainda mais. Era a voz de seu irmão. Ele se lembrou de quão semelhante era ao timbre que o confortava nas noites de estrada. Não! Não poderia ser! E quando a figura deu um passo à frente, ocorreu um choque absoluto. E se aquela mulher fosse mais do que um espírito vagando? E se fosse... Ele não quis terminar o pensamento. Os caminhoneiros estavam em pé agora, alguns com as mãos cobrindo a boca, outros paralisados de medo. O murmúrio de assombração tomou conta do posto. Você não poderia ter. Lucas se aproximou ainda mais, os olhos fixos na mulher. Mas então, a sombra começou a modificar-se, e em uma fração de segundo, a figura revelou um rosto que fez a pele dele arrepios. Era sua mãe. Mas ao mesmo tempo, não era. Havia algo distorcido, como se um pedaço de sua mãe, de tantas memórias que carregava, estivesse sendo tragado por alguma força maligna. "Lucas, estou presa!" A voz soou agonizante, e junto com ela, um choque. O grupo ficou paralisado. O tempo pareceu parar. "Não! Isso não é possível!" Lucas gritou, o coração em frangalhos. Ele estava prestes a perder tudo de novo. "Mãe?" As lágrimas começaram a brotar. "Eu vou te ajudar!" Mas a mulher sorriu de forma perturbadora e então uma verdade esmagadora se impôs. Aquela não era a sua mãe.
Era algo que se alimentava do seu luto, da sua dor. Ela estava viva, Jorge disse, quebrando o silêncio com reverberações de um impacto devastador. Ela não morreu no acidente, Lucas. Você nunca soube. A revelação do mais profundo segredo na vida de Lucas explodiu como um trovão no silêncio da noite. A dor, o escape, o luto, tudo se tornou insuportável. Não pode ser verdade. Ele se virou desesperado em busca de respostas nos rostos ao seu redor. Mas o que agora refletia era uma realidade ainda pior do que seus medos. O que mais ele não sabia? A figura desapareceu na escuridão, deixando um eco de dor e desespero. E a pergunta ficou no ar. O que realmente havia acontecido naquele acidente? O mistério se aprofundou, e com ele Lucas percebeu que estava apenas começando a arranhar a superfície de um terror que habitava mais do que a estrada, morava também dentro dele. Lucas ficou paralisado. O horror se espalhou pelo grupo como um incêndio, e cada um deles sentiu a gravidade do momento. Ele olhou para os rostos à sua volta, todos incrédulos, mas também preenchidos com uma curiosidade inquieta. "O que mais você sabe, Jorge?" ele perguntou, ofegante. Antes que Jorge pudesse responder, uma sirene alta cortou a noite, reverberando ao redor. Todos se viraram para ver um caminhão se aproximando, suas luzes brilhando intensamente na escuridão. O som abafado do motor ressoou, mas não era uma simples passagem. O caminhoneiro, com a expressão tensa, saltou do veículo. Era um rosto conhecido. Era Fabrício, um amigo de infância de Lucas, que não via há anos e que também era caminhoneiro. "Lucas, o que está acontecendo aqui?" Fabrício gritou, seus olhos convocando a atenção do grupo. "Eu recebi um chamado. Algo aconteceu na estrada. Algo grande." "Do que você está falando?" Carlos perguntou confuso. "O acidente," Fabrício respondeu, ofegante. "Naquela curva que leva para o vale. É como se a estrada estivesse reclamando. O pessoal da cidade falou que viram algo." Ele olhou ao redor, o medo refletido em seu olhar. "E alguém disse que você estava envolvido, Lucas." O coração de Lucas acelerou. "Envolvido? Como assim?" A expressão de Fabrício mudou. Ele hesitou, como se pesasse suas palavras. "Dizem que você tem que voltar para lá. Que há algo que a estrada quer te mostrar sobre seu irmão." A sensação de urgência tomou conta de Lucas. Ele lembrava-se agora da noite fatídica do acidente do irmão, de como procurou por respostas, mas começou a acreditar que as respostas estavam mais próximas do que pensava. A figura que viu. A voz que ouviu. "Não pode ser!" Ele sussurrou com terror na voz. Jorge tomou a frente novamente. "Se ele está chamando você, Lucas, se isso é algo que precisa ser resolvido, então você deve ir. Temos que entender o que aconteceu." Lucas hesitou, seu coração dividido entre o medo e a necessidade de um fechamento. Ele olhou para o grupo, as expressões de apoio e receio intensificadas. "Se eu for, vocês vêm comigo?" Conseguiram ouvir seu próprio medo refletido nas perguntas deles. "Estamos juntos nessa, cara," Carlos disse, firme. Um a um, os outros concordaram. Mas antes que pudessem planejar, a mulher apareceu novamente. Não era mais a silhueta distorcida de antes. Agora ela estava claramente definida. Sua expressão era de angústia e súplica. "Lucas, ajude-me!" A voz carregava uma dor que arrepiou todos. A figura estava cada vez mais próxima. E em seus olhos havia uma intensidade que não deixava espaço para dúvidas. "Você pode me salvar! Você é o único!" Não pode ser verdade! Lucas pensou em voz alta, sua mente girando.
Ele queria correr, mas estava preso, paralisado pelo choque. A mulher se aproximou ainda mais, seus traços se tornando familiares, misturando-se a lembranças de sua infância. Algo dentro dele torceu. Uma sensação estranha começou a tomar forma. Finalmente, a verdade implodiu como um raio em sua mente. Era como se uma cortina negra caísse, revelando a essência do terrível segredo que o cercava. Você não é só minha mãe, ele sussurrou, um nó na garganta. E na mesma fração de segundo em que tudo parecia se encaixar, os olhos da figura brilharam com uma luz negativa. Não sou só isso, sou seu legado. Seu tom era de revelação e desespero. Com esse último sussurro, a figura desapareceu, deixando uma onda de pânico e um eco profundo no ar. O grupo olhou um para o outro, sem entender onde isso os levaria. A estrada, com seus segredos obscuros, parecia estar chamando Lucas mais do que nunca. Mas um detalhe crucial se fixou na mente dele. Era exatamente como as histórias que ele e seu irmão costumavam contar. Agora, aquela narrativa tinha mudado. Havia algo além do luto que precisaria ser enfrentado. Uma relação complexa envolvendo não só seu irmão, mas toda a sua história. Afinal, quem realmente era aquela figura? E o que mais havia sido escondido? A verdade ainda estava lá, fora, esperando para ser descoberta. Lucas estava paralisado. O horror se espalhou pelo grupo como um incêndio. A figura que desaparecera deixara uma tensão pulsante no ar, uma dor coletiva que todos podiam sentir. Era como se as sombras da noite estivessem trabalhando contra eles. Uma pressão impossível de ignorar. Ela estava viva. Ele sussurrou, como se as palavras fossem uma travessura que deveria ficar esquecida. O silêncio tomou conta. E cada um começou a processar a revelação. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo cortou a noite. Uma série de gritos tomou conta do posto de gasolina. Era Fabrício, seu amigo de infância, que estava pálido, quase sem ar. Vocês precisam ver isso! Ele gritou, o medo pesando em cada passo. A luz do caminhão cortava a escuridão e a cena que se desenrolava era surreal. E numa curva da estrada, um acidente recente. Um carro virado, a lataria amassada como papel. O cheiro de gasolina e pneus queimados invadiu suas narinas. Você não pode estar falando sério! Carlos murmurou, os olhos vagando para a cena horrenda. Em meio ao entulho, algo se moveu. Lucas sentiu um frio correr por sua espinha. Não! Não! Ele não queria acreditar. Havia uma figura ali, tropeçando, tentando se levantar. É ele! O coração batia forte no peito. O grupo se aproximou lentamente, revelando a verdade nítida. Era seu irmão. Lucas ficou paralisado. A imagem mais cruel que poderia imaginar. O irmão, vivo, mas ferido, incrédulo, olhando para eles como se tivesse saído de um pesadelo. A raiva e a dor explodiram dentro de Lucas. Eu não consigo acreditar. Você tá vivo! Ele deu um passo à frente, o coração cheio de esperança, mas também de confusão. O irmão então olhou nos olhos de Lucas, e a expressão que apareceu em seu rosto não era de alívio, mas de desespero. Lucas, você não sabe? O que aconteceu foi por sua causa! Ele gritou, pegando a perna de Lucas com força, sua voz rasgada de dor. Você precisa entender! Eles
Eles não estão mortos. Eles estão aqui por nossa causa. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do grupo. Todos se entreolharam, com expressões de espanto e confusão, como se uma bomba tivesse estourado na frente deles. O que você está dizendo? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro, o medo começando a tomar conta de sua mente novamente. Eu não sei como explicar, mas a estrada, ela não aceita nossos lutos. Eles ficam presos, Lucas. O irmão respirava apressado, sua dor emocional contagiando aqueles ao seu redor. Mas você não está preso, Carlos interveio, tentando tomar controle da situação com lógica. Mas o olhar de desespero no rosto do irmão de Lucas era inegável. Não, você não entende. Eles estão assombrando a estrada e é por sua causa que estão cada vez mais perto. É a dor que os atrai. Lucas sentiu um nó na garganta e uma onda de angústia. Tudo parecia estar se quebrando ao seu redor. A figura aterrorizante que chamava por ele não era só uma manifestação de seu luto, mas a ligação de vidas que nunca deveriam ter se cruzado. O que estava acontecendo com ele? Com seus medos, com sua família? Um vento gelado cortou o ar, e todos olharam para a estrada, só para ver a sombra familiar aparecer novamente, mais forte do que antes. É ela! Alguém gritou. E Lucas não sabia se deveria correr ou enfrentar o que se aproximava. Era uma imagem distorcida, uma confusão de memórias. Não era só a sua mãe, era também o irmão, a dor, a culpa. E a voz ecoou mais uma vez. Lucas, ajude-me! Mas agora o irmão estava diante dele, sua expressão carregada de uma revelação chocante e devastadora. Ao escutar as palavras, o mundo ao redor de Lucas se desfez. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, a cabeça girando com a súbita descoberta. O que mais estava escondido ali? O que realmente aconteceu naquela noite que destruiu suas vidas? E o mais importante, quem ou que realmente estavam enfrentando no escuro? A noite ainda guardava segredos, e a verdade estava mais distante do que ele poderia imaginar. Lucas estava paralisado. O horror se espalhou pelo grupo como um incêndio. A figura que desaparecera deixara uma tensão pulsante no ar, uma dor coletiva que todos podiam sentir. Era como se as sombras da noite estivessem trabalhando contra eles, uma pressão impossível de ignorar. Ela estava viva, ele sussurrou, como se as palavras fossem uma travessura que deveria ficar esquecida. O silêncio tomou conta, e cada um começou a processar a revelação. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo cortou a noite. Uma série de gritos tomou conta do posto de gasolina. Era Fabrício, seu amigo de infância, que estava pálido, quase sem ar. Vocês precisam ver isso! Ele gritou, os olhos arregalados. Sem hesitar, Lucas seguiu Fabrício para fora do posto, com os outros atrás, o medo pesando em cada passo. A luz do caminhão cortava a escuridão. E a cena que se desenrolava era surreal. Em uma curva da estrada, um acidente recente. Um carro virado, a lataria amassada como papel. O cheiro de gasolina e pneus queimados invadiu suas narinas. Você não pode estar falando sério, Carlos murmurou, os olhos vagando para a cena horrenda. Em meio ao entulho, algo se moveu. Lucas sentiu um frio correr por sua espinha. Não, não! Ele não queria acreditar. Havia uma figura ali, tropeçando, tentando se levantar. É ele! O coração batia forte no peito. O grupo se aproximou lentamente, revelando a verdade nítida. Era seu irmão!
Lucas ficou paralisado. A imagem mais cruel que poderia imaginar. O irmão, vivo mas ferido, incrédulo, olhando para eles como se tivesse saído de um pesadelo. A raiva e a dor explodiram dentro de Lucas. Eu não consigo acreditar. Você está vivo! Ele deu um passo à frente, o coração cheio de esperança, mas também de confusão. O irmão, então, olhou nos olhos de Lucas, e a expressão que apareceu em seu rosto não era de alívio, mas de desespero. Lucas, você não sabe. O que aconteceu foi por sua causa! Ele gritou, pegando a perna de Lucas com força, sua voz rasgada de dor. Você precisa entender. Eles não. Estão mortos. Eles estão aqui por nossa causa. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do grupo. Todos se entreolharam, com expressões de espanto e confusão, como se uma bomba tivesse estourado na frente deles. O que você está dizendo? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro, o medo começando a tomar conta de sua mente novamente. Eu não sei como explicar, mas a estrada, ela não aceita nossos lutos. Eles ficam presos, Lucas. O irmão respirava apressado, sua dor emocional contagiando aqueles ao seu redor. Mas você não está preso. Carlos interveio, tentando tomar controle da situação com lógica. Mas o olhar de desespero no rosto do irmão de Lucas era inegável. Não, você não entende. Eles estão assombrando a estrada. E é por sua causa que estão cada vez mais perto. É a dor que os atrai. Lucas sentiu um nó na garganta e uma onda de angústia. Tudo parecia estar se quebrando ao seu redor. A figura aterrorizante que chamava por ele não era só uma manifestação de seu luto, mas a ligação de vidas que nunca deveriam ter se cruzado. O que estava acontecendo com ele, com seus medos, com sua família? Um vento gelado cortou o ar e todos olharam para a estrada, só para ver a sombra familiar aparecer novamente, mais forte do que antes. É ela! Alguém gritou! E Lucas não sabia se deveria correr ou enfrentar o que se aproximava. Era uma imagem distorcida, uma confusão de memórias. Não era só a sua mãe, era também o irmão, a dor, a culpa. E a voz ecoou mais uma vez. Lucas! Ajude-me! Mas agora, o irmão estava diante dele, sua expressão carregada de uma revelação chocante e devastadora. Ao escutar as palavras, o mundo ao redor de Lucas se desfez. Não! Isso não pode ser verdade! Ele gritou, a cabeça girando com a súbita descoberta. O que mais estava escondido ali? O que realmente aconteceu naquela noite que destruiu suas vidas? E, o mais importante, quem ou o que realmente estavam enfrentando no escuro? A noite ainda guardava segredos. E a verdade estava mais distante do que ele poderia imaginar. Lucas penetrou a multidão de sentimentos, nenhum deles fazendo sentido. A figura agora se aproximava e Lucas, sem saber como, sentiu o impulso. Ele não queria mais viver preso a esse ciclo. Sinto muito! Gritou, a voz ecoando pela escuridão. A sombra hesitou. Você não entendeu! Gritou seu irmão, a voz tremendo. Ela não está sozinha. Ninguém está. Eles não podem descansar. Vocês precisam encerrar essa dor. A sombra se desfez em um redemoinho de energia, criando um barulho de ensurdecedor. O campo de sangue aumentou. Então, algo inexplicável aconteceu. Do chão, uma vasta rede de raízes apareceu, envolvendo os pés de todos, puxando-os para baixo. Olhou ao redor, a sensação de queda envolvendo-o. Lucas, precisamos ir! Gritou Carlos. Mas não havia caminho de volta. Como uma força maligna, as sombras começaram a sussurrar.
Vozes sobrepostas ecoando em suas mentes. Vocês não pertencem a este lugar. A verdade sobre o que tinha acontecido naquela estrada, sobre a conexão deles. E aquele choque de realidades finalmente se tornou clara. E antes se pudesse reagir, uma luz ofuscante consumiu tudo ao seu redor, mergulhando-os na escuridão. Lucas sentiu a ansiedade subindo, a sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada, mas não sabia se estava pronto para o que apareceria. Então, tudo ao seu redor se apagou. A última coisa que ouviu foi sua própria voz gritando em desespero, enquanto a névoa os envolvia, sem saber se ainda havia um retorno. O que realmente acontece na estrada? E quem realmente eles eram? Lucas sentiu gélidas correntes de ar envolvendo seu corpo, quando a luz piscou em volta, como se o sol estivesse perdendo a batalha contra a escuridão. O grupo estava em pé, petrificado, quando todo aquele terror os envolveu. Em um instante, eles estavam em meio a um rodamuinho de ondas de dor e desespero. Então, tudo escureceu. O coração de Lucas batia a 1000 por hora. As vozes distantes se confundiam, mas uma se destacou das demais. Lucas! Aquela voz ressoava em seu peito como um tambor solene. Um instante depois, um clarão iluminou o local. Era Fabrício, seu amigo de infância, mas alterado. O olhar dele estava vazio, como um buraco negro que puxava tudo à sua volta. A estranha conexão sentida por Lucas ao ver aquela aparência quase etérea não era apenas medo, era uma mistura de reconhecimento e horror. Lucas, eu não tenho muito tempo, gritou Fabrício, os olhos arregalados. Você precisa saber. A verdade está mais próxima do que nunca. Fabrício, o que você está dizendo? Lucas questionou. A voz trêmula, enquanto a sombra começava a se distorcer ao seu redor. A sensação de que algo estava prestes a acontecer emergiu nele, como um golpe de frio na espinha. É a estrada. Ela não só guarda segredos, ela os faz. E o que você vê não é só um eco dos seus pesadelos. A voz de Fabrício pulsava com urgência. Nós estamos presos aqui. E sua mãe não morreu. Ela está desesperada. Aquilo cortou como uma faca. Lucas olhou para o grupo ao seu redor. Eles estavam confusos, as mentes em frangalhos. O que eles conseguiriam entender em meio ao caos? O rosto da figura aparecendo antes, sua mãe ou a distorção dela, ainda ecoava em sua mente. Fabrício, como você sabe disso? Lucas perguntou. A fúria e a dor misturando-se de forma insuportável. Fabrício hesitou, como se uma realidade ainda não revelada o retivesse em dor. Porque eu fui lá. Eu voltei, ele gritou. E antes que pudesse concluir a frase, um tremor percorreu o chão sob seus pés. O caos da atração magnética aumentou. O grupo vibrava entre o medo e a expectativa. Mas algo de sombrio começava a se formar no horizonte. Você não pode voltar, Carlos gritou. O que você quer dizer com isso? A pressão aumentava e Lucas sentiu a conexão com cada um deles se fragmentando. A estrada, a energia, as memórias, cada um tinha um papel. Mas qual era a verdadeira natureza desse papel? Eles têm um plano. Eles precisam de você. Você não faz ideia do que está por trás de tudo isso. Fabrício declarou. E antes que pudesse entregar qualquer outro segredo, tudo ficou em silêncio. A estrada pareceu absorver aquele som insuportável. Então, uma onda de luz ofuscante emergiu. E, de repente, um grito penetrou aquele magnetismo. Um grito que não era apenas de medo, mas de pura dor. E foi nesse cenário tenso que Lucas viu. Um carro não muito longe se contorcia, como se a estrada estivesse se alimentando de algo essencial.
No interior, uma forma humana se debatia. Alguém lutando por libertação. O coração de Lucas disparou. Não, não pode ser! Ele correu em direção ao carro. O ar se tornou uma correnteza e sua mente era um turbilhão. Por favor, diga que não é quem eu estou pensando, ele sussurrou, angustiante dúvida se cristalizando em seus pensamentos. A forma. Família também olhou para ele através do vidro quebrado. Você não estava lá, Lucas! Você não estava comigo! Foi então que a verdade golpeou Lucas como um raio. A voz era de seu irmão, mas não era apenas um eco. Era uma revelação. Lucas, sou eu! Ele gritou, e a confusão transformou-se em desespero. Naquele instante, uma nova realidade surgiu. Seu irmão tinha estado mais perto do que imaginava. Tudo o que ele pensava conhecer estava virando o avesso. Eu te prometi, Lucas! Lute! Faça com que a dor deles tenha fim! As palavras do irmão devoraram o som ao redor. E assim ele percebeu a verdade aterradora. Cada caminhoneiro, cada figura à beira da estrada era um espírito aprisionado. E a mãe de Lucas, a figura que clamava por ajuda, sempre esteve na linha fina entre ser real e um espectro. Ele não podia deixá-los ali, aprisionados. Mas o que isso significava para sua própria sanidade? O que mais ele teria que sacrificar? A estrada manteve-se sedenta por respostas. E nesse momento, um novo peso se abateu sobre seus ombros. O que fazer agora? Quanto mais segredos ele deslendasse, mais escura a jornada se tornaria. Com aquelas revelações, abrindo novos abismos, Lucas percebeu que tudo o que conhecia estava nas mãos da estrada e suas distorções. Então, a luz voltou a piscar e uma voz ecoou mais uma vez. Ajude-os! Ou estarão presos para sempre! Lucas sentiu gélidas correntes de ar envolvendo seu corpo quando a luz piscou em volta, como se o sol estivesse perdendo a batalha contra a escuridão. O grupo estava em pé, petrificado, quando todo aquele terror os envolveu. Em um instante, eles estavam em meio a um rodamuinho de ondas de dor e desespero. Então, tudo escureceu. O coração de Lucas batia a 1000 por hora. As vozes distantes se confundiam, mas uma se destacou das demais. Lucas! Aquela voz ressoava em seu peito como um tambor solene. Um instante depois, um clarão iluminou o local. Era Fabrício, seu amigo de infância, mas alterado. O olhar dele estava vazio, como um buraco negro que puxava tudo à sua volta. A estranha conexão sentida por Lucas ao ver aquela aparência quase etérea não era apenas medo. Era uma mistura de reconhecimento e horror. Lucas, eu não tenho muito tempo, gritou Fabrício, os olhos arregalados. Você precisa saber. A verdade está mais próxima do que nunca! Fabrício, o que você está dizendo? Lucas questionou, a voz trêmula, enquanto a sombra começava a se distorcer ao seu redor. A sensação de que algo estava prestes a acontecer imergiu nele, como um golpe de frio na espinha. É a estrada, ela não só guarda segredos, ela os faz. E o que você vê não é só um eco dos seus pesadelos. A voz de Fabrício pulsava com urgência. Nós estamos presos aqui. E sua mãe não morreu. Ela está desesperada. A tê-lo cortou como uma faca. Lucas olhou para o grupo ao seu redor. Eles estavam confusos, as mentes em frangalhos. O que eles conseguiriam entender em meio ao caos?
O rosto da figura, aparecendo antes sua mãe ou a distorção dela, ainda ecoava em sua mente. Fabrício! Como? Você sabe disso? Lucas perguntou, a fúria e a dor misturando-se de forma insuportável. Fabrício hesitou, como se uma realidade ainda não revelada o retivesse em dor. Porque eu fui lá. Eu voltei! Ele gritou. E antes que pudesse concluir a frase, um tremor percorreu o chão sob seus pés. O caos da atração magnética aumentou. O grupo vibrava entre o medo e a expectativa. Mas algo de sombrio começava a se formar no horizonte. Você não pode voltar! Carlos gritou. O que você quer dizer com isso? A pressão aumentava e Lucas sentiu a conexão com cada um deles se fragmentando. A estrada, a energia, as memórias, cada um tinha um papel. Mas qual era a verdadeira natureza desse papel? Eles têm um plano. Eles precisam de você. Você não. Faz ideia do que está por trás de tudo isso, Fabrício declarou. E antes que pudesse entregar qualquer outro segredo, tudo ficou em silêncio. A estrada pareceu absorver aquele som insuportável. Então, uma onda de luz ofuscante emergiu. E, de repente, um grito penetrou aquele magnetismo. Um grito que não era apenas de medo, mas de pura dor. E foi nesse cenário tenso que Lucas viu. Um carro não muito longe se contorcia. Como se a estrada estivesse se alimentando de algo essencial. No interior, uma forma humana se debatia, alguém lutando por libertação. O coração de Lucas disparou. Não! Não pode ser! Ele correu em direção ao carro. O ar se tornou uma correnteza e sua mente era um turbilhão. Por favor, diga que não é quem eu estou pensando. Ele sussurrou. A angustiante dúvida se cristalizando em seus pensamentos. A forma familiar também olhou para ele através do vidro quebrado. Você não estava lá, Lucas. Você não estava comigo. Foi então que a verdade golpeou Lucas como um raio. A voz era de seu irmão, mas não era apenas um eco. Era uma revelação. Lucas, sou eu! Ele gritou, e a confusão transformou-se em desespero. Naquele instante, uma nova realidade surgiu. Seu irmão tinha estado mais perto do que imaginava. Tudo o que ele pensava conhecer estava virando o avesso. Eu te prometi, Lucas. Lute! Faça com que a dor deles tenha fim. As palavras do irmão devoraram o som ao redor. E assim, ele percebeu a verdade aterradora. Cada caminhoneiro, cada figura à beira da estrada, era um espírito aprisionado. E a mãe de Lucas, a figura que clamava por ajuda, sempre esteve na linha fina entre ser real e um espectro. Ele não podia deixá-los ali, aprisionados. Mas o que isso significava para sua própria sanidade? O que mais ele teria que sacrificar? A estrada manteve-se sedenta por respostas. E nesse momento, um novo peso se abateu sobre seus ombros. O que fazer agora? Quanto mais segredos ele desvendasse, mais escura a jornada se tornaria. Com aquelas revelações abrindo novos abismos, Lucas percebeu que tudo o que conhecia estava nas mãos da estrada e suas distorções. Então, a luz voltou a piscar e uma voz ecoou mais uma vez. Ajude-os, ou estarão presos para sempre. De repente, tudo desmoronou. Um tremor forte atingiu o chão, fazendo com que todos os caminhoneiros e adolescentes se
equilibrassem, tentando não cair. Com um estrondo ensurdecedor e uma fissura rasgando a estrada, uma figura negra emergiu do chão. Era enorme, coberta de sombras. As características eram difusas, mas uma presença maligna preenchia o ar. A figura olhou nos olhos de Lucas e a conexão foi instantânea. Você não deveria estar aqui. A voz ressoou como uma tempestade. Sua dor a trouxe até mim. O terror se apossou de Lucas. Quem é você? Gritou, sua voz quase perdida. A figura riu, uma risada que tinha a essência de todas as dores desconsoladas da estrada. Eu sou a mentira que você viveu. Eu sou os segredos que você guarda. As palavras cortaram a atmosfera. Lucas sentiu o chão abrir sob ele, o desespero pulsando até o fundo da alma. Não! Você é uma ilusão! Ele não poderia acreditar. A verdade vibrava em seu peito como um tambor. Mas a estranha onda de reconhecimento lavou sua mente de dúvidas. Você vai descobrir a verdade de forma agonizante e perderá tudo o que ama no processo. A figura declarou, agora avançando como uma sombra voraz. Cada passo ecoava com o peso de um destino funesto. Então Lucas percebeu, ele não estava apenas lutando contra o que quer que fosse aquela criatura. Ele estava prestes a se confrontar com a sua própria dor. E enquanto sentia a escuridão se aproximando, uma coisa era certa. A estrada exigia um preço muito mais alto do que ele poderia imaginar. O que isso significava para seu irmão, para sua mãe, para todos aqueles que ele amava e que estavam perdidos? Ah! Luz piscou novamente e Lucas sentiu uma faísca de esperança. Mas a verdadeira pergunta que ecoava em sua mente era: ele conseguiria se libertar antes que a história se repetisse, ou a estrada o aprisionaria para sempre, junto de todos os que ele perdera? Lucas estava parado ali, sentindo a presença sombria se aproximar, e de repente, tudo desmoronou. O chão tremeu sob seus pés, e uma fissura se abriu, como um monstro faminto devorando a própria estrada. Ele mal teve tempo de respirar, e então uma luz cortou a escuridão, revelando uma figura familiar. O que era aquilo? Uma visão? Um pesadelo? Não, era seu irmão. Lucas, por favor, você precisa me ouvir. A voz dele era um grito de desespero que reverberou no coração de Lucas. Ele quase não conseguia acreditar. O irmão estava ali, mas como? O que estava acontecendo? Eu te procurei, pensei que você estava... O Lucas não sabia como terminar a frase. As lembranças do acidente, a perda, a dor, tudo invadiu sua mente como uma onda avassaladora. Era surreal ter seu irmão tão perto, mas aquelas palavras cortaram o fundo. Sem tempo! O olhar de seu irmão era intenso, carregado de urgência. Eu estou aqui, mas não sou só eu. A estrada, ela quer mais. E você? Você precisa entender. Com isso, o tempo pareceu parar. O pânico tomou conta e todos ao redor pareciam se mover em câmera lenta. A sombra, a criatura, estava avançando e o ar ficou mais denso. O grupo, congelado em um misto de horror e confusão, observava a cena, como se estivessem assistindo a um filme que se desdobrava em suas piores cores. Eles não são os únicos. Você não sabe quem está com você. O irmão de Lucas gritou, o rosto contorcido pela angústia. Você não se lembrou, Lucas? A mãe, ela não morreu naquele acidente. Ela estava fugindo de algo. O coração de Lucas disparou. O que ele estava dizendo? A dor, a culpa, tudo começava a fazer sentido, mas também se tornava ainda mais aterrador. Como assim fugindo de algo? O que quer dizer com isso?
Ele mal conseguia sussurrar. Outro grito cortou a noite. E agora um outro irmão apareceu ao lado dele. O que estava acontecendo? As peças começaram a se encaixar de maneira torta. Era seu irmão mais novo, Gabriel! Lucas, também estou preso. Não acredite. Na luz. Siga aí, você vai perder. O grupo não sabia se corria ou ficava. Um choque coletivo tomou conta deles. Os rostos, agora pálidos. Gabriel? Mas você também morreu. O que você está fazendo aqui? Lucas estava perdido. Ele olhou em volta. As sombras se aproximando cada vez mais, engolindo o lugar com seu manto escuro. Eu não estou aqui para fazer mal. Eu estou aqui para te proteger. Você precisa ir. Eles vêm. Gabriel puxou Lucas pelo braço. Mas no mesmo instante, o irmão mais velho o deteve, como se houvesse uma batalha interna entre eles. Não! Ele não pode te levar. Ele não entende. Essa estrada, ela está viva. Ela quer te consumir, levar você para longe de nós. Um vento gelado cortou o ar e a figura sombria se contorceu, revelando a verdade horrenda. Era uma mistura de dor e angústia. A estrada se alimenta das suas memórias. A criatura ecoou, sua voz um reflexo agonizante dos dois irmãos, agora visíveis para todos. Lucas, o que você faz agora? Alguém murmurou, o pânico crescendo na multidão. O medo estava tão palpável que todos pareciam sentir. Precisamos decidir. Mas o que é real? Lucas perguntou, desesperado. O que estava acontecendo com seus irmãos? A linha entre o que era verdade e o que era ilusão parecia se apagar cada vez mais. Você precisa escolher. Se você acreditar na verdade, pode nos libertar. Não deixe a dor vencer, Gabriel gritou. Mas a sombra estava prestes a engoli-los. Não, não pode acabar assim! Lucas se virou para a figura sombrinha, uma decisão se formando no fundo do seu peito. Mas antes que pudesse agir, eles ouviram um barulho ensurdecedor. Um som como de uma sirene cortou a escuridão, e uma luz brilhante acendeu, engolindo tudo ao redor. Quando a luz se dissipou, Lucas percebeu que estava sozinho. Todos tinham desaparecido. Um vazio dessa magnitude o preencheu. E ele se viu em uma estrada diferente. Uma que não reconhecia. Teve certeza de que algo mudou para sempre. E o que era, afinal, toda essa luta? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto a estrada pulsava à sua volta. Uma nova jornada apenas começando. Lucas estava ali, sozinho, e olhava ao redor. A estrada se estendia à sua frente como uma serpente. O ar estava pesado, carregado de um mistério que lhe fazia arrepiar. E em um instante sentiu que todo o peso do mundo estava em seus ombros. A ausência do grupo o deixou vulnerável. Ele não fazia ideia do que veio a seguir. O que estava escondido ali? Estava prestes a descobrir. Então uma sombra se aproximou. Não, era uma figura familiar. Era sua mãe novamente. Mas algo estava estranho. O modo como se movia não parecia humano. Era como um boneco sendo puxado por fios invisíveis. O coração de Lucas acelerou. Mãe? Ele perguntou, mas a figura apenas olhou para ele com olhos vazios, como um abismo sem fundo. Você não sabe, Lucas. Não sabe a verdade. A voz dela soou como um eco perdido entre montanhas. O medo apertou seu peito e ele hesitou. Eu sei que... Você não morreu. Mas o que você quer? Perguntou, a voz tremendo entre a dúvida e a esperança. Era difícil acreditar. Afinal, não era ela. Não era a mãe que lembrava. Você não entende.
É sua responsabilidade. Uma força desconhecida irrompeu da estrada, fazendo o chão tremer. E, de repente, tudo girou ao seu redor. O tempo parecia estar se esticando, tornando o momento interminável. Lucas viu figuras familiarmente distorcidas surgirem da escuridão ao redor. Ser passo que davam jogava luz sobre segredos antigos. Era como se cada um deles estivesse preso entre o mundo deles. O tempo parecia estar se esticando, tornando o momento interminável. Chega! Cada passo que davam jogava luz sobre segredos antigos. Era como se cada um deles estivesse preso entre o mundo deles e o de Lucas. Aí, uma voz profunda e começa assim, por incrível que pareça. Uma voz chama uma voz profunda e chamada, bem especial. Ele, mas demasiado. Sim, o que você quer? Perguntou a voz tremendo. Ele queria correr. Preenchida com dor e urgência, emergiu da escuridão. Você acha que a verdade é única? Você não é quem imagina ser? Sem aviso, uma onda de dor varreu Lucas. Ele se lembrou da noite do acidente, do momento em que tudo mudou. Mas algo dentro dele estava começando a balançar de maneira incompreensível. Você fez escolhas, Lucas. Escolhas que afetaram todos nós. A voz soou como um trovão. E com isso, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. A figura anterior se desfez, revelando não apenas sua mãe, mas também seus irmãos. Eles estavam juntos, mas não eram exatamente quem Lucas lembrava. Você não pode se esconder da verdade. Sua dor cria a realidade. O clamor foi ensurdecedor, mas o que seguiu fez tudo desmoronar. Na beira da estrada, um brilho começou a se formar. E então, ela apareceu. A figura que Lucas havia visto em suas visões. Mas não era uma visão qualquer. Era a verdadeira essência de sua mãe, mais como uma sombra do que um espírito. E atrás dela, uma quantidade interminável de almas confiantes se levantaram, cada uma olhando para ele com uma esperança mútua. Lucas precisa fazer a escolha certa. Você tem que decidir. A voz dela ecoou, cada palavra pesando como uma âncora em seu coração. E o dilema surgiu. Cortando os laços de tudo o que conhecia, salvar seus irmãos e encarar a verdade, ou retornar à sua vida anterior, deixando-os para trás. Não! Não posso! Eu não posso! Lucas gritou, a confusão tomando conta de sua mente. Mas a única resposta que recebeu foi um silêncio profundo, como se a estrada estivesse ouvindo. E no fundo, os olhares de seu irmão e seu irmão mais novo se cruzaram, comunicando algo que Lucas não conseguia entender. Uma verdade que faria sua composição desmoronar sob seus próprios pés. Quando ele finalmente se virou, um movimento sutil e inesperado ocorreu. As silhuetas começaram a girar, envolvendo a todos em um vórtice de luz e sombra. Lucas, mais uma vez preso na implementação de sua dor, sentiu como se todos estivessem desaparecendo em um abraço sombrio. Era como se a estrada exigisse não só respostas, mas sacrifícios. E naquele momento crucial, ele viu, ele entendeu. A verdade era uma faca de 2 gumes. E a última cena que se desenrolou diante dele foi horrenda. Algo dentro dele começou a quebrar enquanto um eco de risadas maliciosas preenchia o ar, criando um pesadelo horrendo. Você nunca esteve sozinho, Lucas. Temos o mesmo sangue.
A voz da estranha mistura de sua mãe e dos irmãos misturou-se naquele vórtice, desafiando sua sanidade. E antes que ele pudesse processar, tudo escureceu novamente. As vozes ecoaram mais uma vez, como um coro triunfante. Te vejo em breve, Lucas. Desvanecendo em um eco distorcido, cada um deles desapareceu, deixando Lucas sozinho mais uma vez. Com a verdade que agora o cercava e um desafio que o esperava à frente. A estrada continuava, mas ele sabia que estava prestes a confrontar algo muito maior e muito mais terrível do que já imaginou. Lucas estava ali, o coração acelerado, cercado por tudo que amava e tudo que havia perdido. A estrada estendida. À sua frente pulsava com uma energia inquietante. Era como se ela estivesse respirando, e cada respiração carregava memórias de dor e desespero. Ele olhou para a figura da mãe, agora clara, mas ainda envolta na escuridão. "Mãe, é você?" perguntou, a voz quebrando de emoção. A figura hesitou, e a expressão dela era de uma tristeza profunda que o cortou como uma faca. "Você ainda tá aqui. Eu procurei você tanto." "Lucas, meu filho," a voz dela ecoou, tão suave, mas com um peso insuportável. "Você precisa entender. A estrada guarda muitos segredos e nós ainda não estamos livres. A dor que carregamos não é só nossa. Ela se alimenta de nossas memórias. Você precisa escolher." As palavras dela reverberavam na mente de Lucas. Ele sentiu uma agitação dentro dele. Chamado para enfrentar o que estava escondido. Olhou para seu irmão, que ainda estava ali, também preso entre as sombras e os ecos. "Todos nós temos que confrontar o que vivemos, Lucas. E você? Você pode ser a chave. A estrada não quer que você se esqueça." Lucas sentiu o nó se apertar, ainda mais em sua garganta. Era hora. Ele sabia. Aquela não era apenas uma conversa. Era um confronto. Os rostos de seus irmãos o rodeavam em memória. O olhar esperançoso misturado com a dor que nunca se foi. E então algo novo surgiu. "Eu não posso deixar isso continuar. Não posso deixar vocês aqui," ele gritou, a determinação borbulhando. No fundo de seu ser, ele entendeu que a única maneira de libertar seus irmãos era enfrentar o que a estrada representava. Aquela dor, aquele luto, tudo precisava ser confrontado. A figura da mãe se aproximou e Lucas viu que a luz estava surgindo dela, espalhando-se como um manto de calor. "Ame a dor, honre a memória e liberte-os." A expressão dela era tão intensa que Lucas quase não conseguiu suportar. "Eu nunca irei esquecer vocês." Lucas soltou, a voz firme, crescendo em poder. Com cada palavra, sentiu uma nova força dentro de si. Ele sabia que, nesse momento, uma porta se abriria. Ele resolveu arriscar tudo. Com coragem, Lucas olhou para o abismo que se formava diante dele. Um local onde todas as suas memórias se misturavam em uma única força poderosa. Ele caminhou para frente, invocando cada lembrança, cada gargalhada, cada lágrima derramada. E, quando chegou ao centro, tudo virou caos. As sombras começaram a se contorcer e Lucas gritou: "Chega! Vocês não me controlarão mais!" A energia explodiu ao seu redor e, com um último grito, liberou sua dor, sua tristeza, suas memórias. O vento uivou, criando um turbilhão de luz ao seu redor. E então, milagrosamente, a estrada começou a se desvanecer. A figura da mãe se iluminou. Seus irmãos começaram a aparecer ao seu lado. E juntos, eles formaram um círculo de luz.
enfrentando a escuridão. Estamos livres! O grito coletivo de Lucas ecoou, e no instante seguinte, tudo desapareceu. E quando ele finalmente abriu os olhos, estava de volta ao posto de gasolina. O grupo de caminhoneiros olhava para ele, seus rostos revelando alívio e espanto. Eles não podiam acreditar que aquilo tinha acontecido. E ao mesmo tempo, Lucas sentiu um peso se desprender. A dor ainda estava presente, mas agora havia uma sensação de paz. Você conseguiu, Lucas! Carlos disse, com admiração nos olhos. Você estava lutando com algo que carregamos todos. E ao olhar ao redor, Lucas percebeu que cada um deles também tinha suas próprias histórias para contar. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. O que de fato aconteceu com a estrada? Era como se o mistério jamais fosse completamente resolvido. Com um leve sorriso, Lucas sentiu que o ciclo não havia terminado. Mas seu coração agora estava leve, aberto para novas possibilidades. Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Ele respirou fundo, a esperança pulsando como um novo amanhecer. Era o início de algo novo. A estrada poderia ter muitos segredos, mas agora ele estava pronto para enfrentá-los. Mas antes que pudesse relaxar completamente, uma sombra espreitou a distância, como um lembrete de que tudo ainda poderia mudar. E aqui, meu amigo, chegamos ao fim dessa jornada. Mas a sua jornada não termina aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Seu apoio é vital. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Você sabe que apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa!